Pessoal, hoje nós vamos falar aqui, estou aproveitando e fazendo outro vídeo, que nós estamos colocando as suas dúvidas em pauta, né? Perguntaram muito sobre biotipos físicos, ectomorfo, mesomorfo e endomorfo, que eu exemplifiquei aqui. Nós colocamos esse exemplo para dar uma geral para vocês. Na verdade, se eu colocar exemplos de quem é mesomorfo, endomorfo e ectomorfo, tem uma série de confusões. A lei desde Liprist até Arnold Schwarzenegger e tudo mais. Para citar determinados atletas, não. Na verdade, nós vamos explicar o porquê cada um deles tem uma metodologia de treino diferente. Não, o treino pode ser a mesma coisa, só pode ser adaptado. Por quê? Porque esse tem uma alavanca mais comprida, o ectomorfo ele tem as alavancas por causa dos fêmurs, dos húmeros e das próprias articulações terem menos flexibilidade. Na verdade, não é flexibilidade, pelo fato da alavanca ser muito longa, ele tem uma certa dificuldade em alguns movimentos. O mesomorfo é mais adaptado para o treino de musculação, porque a biomecânica fica mais aplicada para ele. Ele não é nem tão alto nem tão baixo. E outra, ele tem a linha de cintura e de quadris esguios, o que facilita algum posicionamento em algumas máquinas ou algum movimento. Por isso que normalmente, você olhando um mesomorfo, automaticamente você associa ele com um atleta musculoso e ele com um atleta magro e ele com um atleta gordo. Mas não é bem assim, porque existem diversos endomorfos que são campeões de fisiculturismo. E existem diversos ectomorfos que são campeões de fisiculturismo e que ganham overais. Da Class 1, por exemplo, na Naba, ou um cara muito alto, Júlio Balestrini, é um cara que é ectomorfo puro. Por quê? Porque ele é bem alto, as juntas dos ligamentos são bem finos e ele é um dos maiores bodybuilders do Brasil, meu amigo pessoal, um dos caras que mais entendem de biomecânica aplicada, além de ser um cara excepcional em dietas. Ele que prepara o Edilson de Oliveira, outro amigo meu, ele prepara um monte de atletas e é o cara que participa de Arnold Classic. Já era para ter se dado melhor ainda. Um grande abraço para você, Júlio. Não preciso nem te falar que eu sou mais um dos seus fãs. E esse é um exemplo básico. E o Júlio se transformou em um dos maiores bodybuilders do Brasil. Isso eu quero que vocês entendam, que biotipo não é impedimento para você ser campeão. Você tem que ser campeão de você mesmo. Eu contrariei a minha genética durante muitos anos. Meu pai é pequeno, minha mãe é pequena e tudo mais. E eu ainda tenho uma carreira no esporte. Eu comecei com 50 quilos e mais que dobrei esse peso. Nós vamos falar sobre surpresas, sobre fórmulas milagrosas? Não. Se existisse fórmulas milagrosas, todos os meninos e garotões que querem ficar grandes e querem ficar bons em 3 meses para o verão, conseguiriam. Por que não consegue? Porque não tem a carga aqui, ó, nas costas como eu tenho. Como eu tenho e como outros, como o Júlio Balestrini tem. Então ele contrariou a natureza dele. Voltando ao assunto. O endomorfo, ele tem uma produção menor normalmente de tireoide. Ele tem uma tendência maior a engordar, principalmente na linha de cintura. E a própria estrutura óssea do quadril dele é mais larga. O ectomorfo é o mais fino de todos da linha de cintura e de quadril. E o mesomorfo é o meio termo. Até pelo fato da linha de ossatura de quadril, de ossatura de ombro ser mais larga. Normalmente o endomorfo, ele não precisa obrigatoriamente ter a linha de cintura escapular mais estreita, não é isso. É porque a linha de quadril e linha de cintura é mais larga. Então automaticamente o visual fica menos triangular. E o mesomorfo, por isso que é mais bem adaptado à musculação. Mas isso você pode mudar com biomecânica aplicada. Se você encher esse cara aqui de deltoide lateral e ele, como normalmente o ectomorfo é um cara com muito pouca quantidade de gordura, você pode ver que a maior parte, vocês podem perceber isso com seus familiares, amigos. Os caras, normalmente ectomorfos assim, comem pra caramba, tem um metabolismo extremamente acelerado. Como a estrutura óssea é comprida, as inserções musculares são compridas. Então o cara tem dificuldade para ganhar massa muscular, mas ao mesmo tempo tem uma grande facilidade para definição. Então normalmente a dieta dele tem que ser diferente da dele. A dele é a dieta mais básica possível. Por quê? Porque ainda o básico para essas coisas funciona na musculação. Agora para ele, fazendo uma hipercaloria, ele só vai ter benefícios. Para ele, uma hipocaloria vai ter só benefícios. Normalmente o endomorfo, ele tem que ficar preocupado a hora inteira com o body fat, porque ele tem uma linha de cintura muito larga. E aí a linha de cintura muito larga, ele em offs muito gordos, estilo off do Liprist, por exemplo. Infelizmente ele fazia uns offs que eu particularmente não concordo.
mas ele é o Liprice e eu sou só o Sardinha. Mas eu não gosto, né? Eu tô fora de dieta, acabou os campeonatos e tudo mais. E, modéstia à parte, estou de dieta. Ou seja, eu subo as calorias da alimentação, mas eu como coisa boa. Não adianta falar que eu vou tentar provar que eu sou campeão de musculação só durante os meus campeonatos. Voltando ao assunto, o endomorfo, pela própria produção, que normalmente o endomorfo ele tem um distúrbio. Não é distúrbio na verdade, é uma hipotiroidismo, é um hipotiroidismo. E o ectomorfo geralmente, estou falando como geralmente, não significa como regra básica, mas a facilidade dele de metabolizar a caloria não é só pelo fato de ele ser longo, é porque a tireoide é acelerada. Então ele fica mais definido do que o endomorfo. Nós estamos comentando mais dos dois, porque o mesomorfo é praticamente uma coisa óbvia, né? É um cara com facilidade para fazer algumas biomecânicas, ele tem facilidade para agachamento, para supino, para rosca direta, tríceps na testa. O ectomorfo ele tem dificuldade para fazer o agachamento, ele tem dificuldade para fazer desenvolvimento atrás do pescoço, por causa das alavancas serem muito longas, o húmero é comprido, o rádio é comprido, o fêmur é comprido, e normalmente os caras muito esticados, que são muito altos, eles têm os tendões de Aquiles muito encurtados. O mesomorfo já é bem alongado normalmente, isso geneticamente falando, salvo patologias e salvo pessoas excepcionais, ou seja, uma pessoa diferenciada. Tem cara que é ectomorfo e tem um tendão de Aquiles extremamente elástico ou alongado. Mas pode ver que todos os caras que fazem ectomorfo, que faz agachamento com a barra livre, ele tem a tendência a não conseguir passar dos 90 graus, que é o certo. Não é correto parar nos 90 graus, senhores educadores físicos, ortopedistas e fisioterapeutas. Isso são estudos científicos. Fábio Gianola já comprovou isso, meu grande mestre de biomecânica e de arbitragem, Fábio Gianola, um dos melhores profissionais que eu conheci, árbitro internacional, um senhor professor, que já lutava com isso para fazer um estudo científico comprovando que o agachamento, passando dos 90 graus, você não cancela os movimentos, o movimento de excêntrico para um movimento concêntrico. Quando você para nos 90 graus e volta para a concentricidade do movimento, você congela aqueles músculos que estão estabilizando a descida. A descida fica uniforme porque tem um monte de músculo trabalhando junto. Quando você para nos 90 e inicia a subida, é o problema. É exatamente aí que o tendão patelar e o tendão do quadríceps sofrem. Se você passa um pouco do 90, com a lombar travada, você protege a tua articulação. A hiperextensão do tendão patelar não é problema para o agachamento. Tá? Isso é científico, é só lhe caçarem. Caçem um pouco sobre o agachamento completo ou o agachamento 90 graus. E além do tudo, quando você passa 90 graus, trabalha mais ainda glúteos. Para as meninas que ficam agachando com 90 graus, com os pés para frente. Esse é um movimento específico. Agachamento é passar de 90 graus. Ok? E o ectomorfo, ele tem que colocar um calçozinho nos calcâneos, nos calcanhares. Geralmente uma anilha de 3, de 2 quilos. Por quê? Porque aí ele vai tirar essa falta de alongamento do tendão de Aquiles e vai fazer com que ele possibilite o agachamento abaixo de 90 graus. É problemático para ele. Então, as alavancas do mesomorfo são mais fáceis de serem executadas. Do ectomorfo, ele tem facilidade para algumas coisas. Por exemplo, o Usain Bolt, com essa ectomorfia, o cara colocou músculo, densidade, explosão muscular, campeão mundial, recordista, fenômeno. E é um ectomorfo. Quantos ectomorfos que são campeões, como o próprio Michael Phelps, é um ectomorfo puro. Como é que o cara consegue aquela amplitude, aquela envergadura de braços? Isso significa genético. Então ele pode usar a genética em função de procurar o esporte. Agora na musculação, você não existe impedimentos. O mesomorfo é o mais aplicado para ser campeão. Beleza. O ectomorfo, eu conheço um monte de campeões ectomorfo. Por quê? Porque são fervorosos. São os caras que não se entregam. Os caras que botam para quebrar e falam: minha genética, que se ferre, que se dane minha genética. Vou provar para ela que eu posso fazer o que eu quero. E endomorfo, tem diversos endomorfos. Diversos que são campeões. E eu conheço um monte que tem a linha de quadril que não é tão bonitinha esteticamente falando. Só que nível de volume muito grande e o cara ferreiro de dieta, secou, ficou trincado, entra e ganha campeonato. Então impedimento sobre biotipo não existe.
genética, se você tiver no Mr. Olympia, aí é bom você ser o Phil Heath, The Gift. Por quê? Porque é o dom. Você pega Kai Greene, são todos caras diferenciados, assim como Jay Cutler e Ronnie Coleman, todos eles. Isso significa genética no meio de 1 milhão de pessoas. Uma genética bem aproveitada. Isso sim é verdade. Agora, o endo pode ser campeão, o meso pode ser campeão e o ecto pode ser campeão. A dieta dele hipercalórica, por causa da produção de tireoide, por causa da quantidade de metabolismo acelerado e por causa da definição muscular óbvia. E por causa de serem músculos longilíneos, difíceis de você, aos olhos, de preencher aquela estrutura óssea de músculo. O mesomorfo, facilidade, dieta básica, treinos básicos, pouca dificuldade de alavancas. E o endomorfo, algumas alavancas, tem diversos endomorfos que são campeões mundiais, a maior parte, aliás, de agachamento. Existem endomorfos que são fenômenos do Strongest Man. Por quê? Porque tem um nível de gordura maior, mas tem muito músculo por baixo. Então são campeões também. A dieta hipocalórica. Por quê? Porque sempre vai se manter mais magro do que a genética dele quer. Isso significa que cada um deles pode ser campeão. Então se você se enquadra em cada um desses, entenda como um vídeo motivacional. Genética não é impedimento de ninguém ser campeão. Principalmente campeão na vida. Ok? Espero ter ajudado a todos vocês. Sobre mais algum detalhe. Nós vamos fazer um outro vídeo falando sobre biomecânica aplicada para explicar o porquê disso e disso que eu acabei de explicar agora para vocês. Tá bom? Fiquem com Deus, bons treinos.